A liberdade é a segunda necessidade básica que a gente precisa conhecer um pouco mais para desenvolver a nossa segurança interior. O corpo, quando ele é visto como um templo, ele traz uma abertura para uma percepção dos nossos limites internos e externos. A gente começa a enxergar as limitações como bússolas, nos direcionando para o nosso próprio ritmo. Mas ao mesmo tempo, a gente pode começar a sentir um medo nessa necessidade básica, o medo da invasão ou da exposição. Quando a gente está enxergando a nossa desconexão com o nosso próprio ritmo, a gente acaba em uma posição de precisar respeitar os nossos próprios limites. E isso acaba exigindo da gente uma disciplina. Só que essa disciplina, ela precisa ser ressignificada no seu próprio conceito da palavra. Aqui, a disciplina, ela não significa mais rigidez. Ela significa uma forma de estruturar o seu cotidiano para uma abertura à sua própria liberdade. Ou seja, para definir as suas prioridades, é importante você trabalhar a sua sensibilidade e os seus limites energéticos. A disciplina acaba sendo direcionada para que a gente possa vivenciar o ritmo entre as nossas polaridades, que a gente visitou na etapa anterior, do ritmo e da rotina. Só quando a gente está se abrindo para isso, a gente pode verdadeiramente ser livres. Quando a gente está desconectada do nosso ritmo, de certa forma, a nossa energia vital ela está aprisionada. E o corpo, quando ele trabalha a liberdade, ele precisa de espaço para ser quem ele é. Quando a percepção sobre a liberdade ela foi distorcida na primeira infância, a resposta a essa tal liberdade é sempre através da defesa constante. Por isso que a segurança aqui, nessa segunda etapa, ela nasce do seu respeito ao teu próprio campo. A partir do momento que você começa a perceber e começa a respeitar a sombra que foi relacionada na última aula e principalmente como a tua energia reage a imprevistos na tua rotina, você começa a compreender uma necessidade essencial da liberdade, que é se sentir livre para ser como você é, um espaço para espontaneidade, silêncio e uma autoexpressão que ela não é forçada. A função da liberdade é simplesmente cultivar confiança natural no seu próprio ser e nos seus próprios talentos. E para isso a sua energia ela não pode estar aprisionada. Quando essa necessidade básica da liberdade ela não é atendida no primeiro CT, a criança é constantemente estimulada a fazer ou a corresponder expectativas externas. E isso deixa a energia vital dela presa em algum lugar, sem expressão. Pode ser rotulada, invadida no seu próprio espaço interno, sobrecarregada. Ela vive um condicionamento de se adaptar para ser aceita ou de se retrair para proteger a sua própria sensibilidade. E com isso ela acaba desenvolvendo uma sensação de inadequação ou um desejo inconsciente de fugir. O grande shadow work da liberdade, o trabalho com as sombras, é criar espaços seguros para se expressar e para isso vai ser importante você enxergar algumas sombras. Por exemplo, a rebeldia ou a retração acontecendo em algum movimento. A sensação de se sentir aprisionada em algo ou com alguém, a mania de evitar vínculos e também o medo de ser invadida no seu próprio espaço. E o que é que está por trás dessas sombras? É a tua própria espontaneidade, que ela precisa se sentir livre. A falta de liberdade no corpo e no ritmo do sistema nervoso traz alguns efeitos que eles podem ser percebidos também por vocês. O corpo, ele pode apresentar alguns bloqueios respiratórios e tensionais. O nosso sistema nervoso parasimpático, ele acaba se tornando dominante, só que em uma forma de colapso, trazendo um pouco de apatia, uma sensação de desconexão, ou até um sentimento de sufocamento interno, que traz crises de identidade e uma sensação de prisão em determinado papel. A liberdade na primeira infância, ela também influencia em como a gente lida na nossa vida adulta com os nossos próprios limites.
Por exemplo, a gente pode ter vivenciado na infância um excesso de limites ou uma falta de limites. E isso resulta nas polaridades de atuação na vida adulta. Quando a gente está presa na polaridade do excesso, é porque a gente recebeu limite demais na primeira infância e a gente acaba sentindo uma constante rebeldia, uma aversão a limites ou até uma rejeição de vínculos por medo de aprisionamento. Quando a gente já está presa na falta de limites, a gente recebeu poucos limites na infância, a gente acaba sentindo uma dependência emocional, uma dificuldade de dizer não e uma ausência de contato com os nossos desejos genuínos. A prisão em uma dessas polaridades acaba colocando a gente em um funcionamento inconsciente de eu tenho que alcançar alguma certa idealização que me faz distorcer os meus próprios desejos e buscar liberdade através desses desejos, nunca alcançando, porque a verdadeira liberdade, ela é um estado interno, não é um estado externo. E nesse mecanismo a gente acaba se prendendo em algumas das 4 vontades que são representadas pelo centro do ego no desenho humano, que possui 4 portões. Essas 4 vontades, elas distorcem a nossa percepção de alto valor e acabam colocando a gente em uma busca inconsciente por validação externa constante. A primeira delas é uma vontade excessiva de ter controle para provar algo, a vontade excessiva de ser a melhor para provar algo, a vontade excessiva de entregar algo para provar algum valor e a vontade de ser a primeira em algo. O espírito que a gente busca aqui é um equilíbrio saudável entre liberdade e limites, onde a gente vai aprendendo que a verdadeira liberdade é um estado de dentro para fora e não uma exigência externa que a gente precisa cumprir ou se adequar para enxergar o nosso próprio valor. Então é muito importante você olhar para lugares e relações onde você não respeita a tua própria liberdade de ser você, para que você possa pouco a pouco ir se aprofundando em quais são esses novos limites internos que você quer construir.